Olá pessoal, dando seguimento às respostas, né, as perguntas que vêm sendo formuladas a mim, eu vou partir aqui para o terceiro bloco de perguntas. A primeira diz o seguinte: quais as principais linhas de crédito direcionadas a empreendimentos criativos existentes? Bom, no que se refere à linha de crédito, aqui no Brasil a gente está no momento muito inicial. Quando a gente fala de setores criativos, a gente fala de empreendimentos que trabalham com bens simbólicos, bens e serviços simbólicos. E hoje a gente tem um grande problema no sentido dos bancos entenderem das dinâmicas econômicas desses setores. Para que um banco tem que entender dessa dinâmica econômica? Entendendo a dinâmica econômica, ele consegue estabelecer taxas de juros, ele consegue entender a capacidade de resposta desses empreendimentos no pagamento e na tomada de risco, né? O que a gente já percebe como algo existente e pronto para ser trabalhado é o microcrédito orientado. Hoje no Brasil, seja nos bancos estatais, né, a gente pensar um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, ali existem milhões e milhões, bilhões de reais voltados para o microcrédito orientado, que trabalham com valores menores de R$500 a R$15.000. Esses recursos já são recursos que estão disponíveis com taxas baixas e possíveis para os profissionais criativos. O que acontece é um desconhecimento quanto a esse tipo de crédito, quanto às possibilidades de acesso a esse crédito. Esse crédito, por exemplo, pode ser acessado por pessoas físicas, não é necessário que seja pessoa jurídica, né? E falta também um desconhecimento do próprio banco sobre o potencial desses setores. Quer dizer, o banco também reconhecer desse profissional criativo um tomador de risco. Agora, com relação à ampliação de linhas de crédito de valores maiores, a gente precisa fazer uma discussão mais profunda sobre fundos garantidores, sobre estratégias que deem suporte a esses profissionais criativos. Esse é o início de um trabalho e a gente acredita que no médio a longo prazo a gente venha a resolver essas questões. Segunda questão: como a Secretaria tem trabalhado para unir as diversas iniciativas dos principais atores envolvidos no desenvolvimento da economia criativa, a exemplo da integração com a Secretaria da Cultura? Bom, a Secretaria da Economia Criativa, por ser uma secretaria com uma temática transversal, ela nasce dessa sua capacidade de articulação. A gente não vê a economia criativa como uma temática cujo locus se restringe ao ambiente da cultura. A economia criativa hoje, ela e precisa ser tratada, seja na perspectiva dos órgãos de cultura, ministérios, secretarias, mas também da ciência e tecnologia, do desenvolvimento econômico, do trabalho, da educação. Quer dizer, a gente tem aí um espectro grande de atores que desenvolvem essa economia, mesmo que não a denominem como economia criativa. O que a Secretaria tem feito é promover essas articulações. Vou dar aqui um exemplo. Hoje a gente está assinando, junto com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, um acordo para fomentar arranjos produtivos locais intensivos em cultura. Isso é uma novidade. É o primeiro acordo do Ministério com o Ministério da Cultura, com o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, nesse sentido. Então a gente começa a trabalhar uma articulação nesse sentido. Os Creativos Birôs, que são os escritórios de apoio aos profissionais criativos, a gente está construindo em parceria com as Secretarias de Cultura do Estado. Mas a gente sabe que as Secretarias de Cultura de Estado também precisam se articular com os outros órgãos da sua dimensão, dos outros órgãos estaduais, para poder ampliar o fomento dessa economia. Então, uma economia da articulação é uma economia intersetorial e que realmente não tem como existir e ser desenvolvida como política pública de fomento se não tiver associada a outros parceiros, seja do poder público, seja da sociedade civil ou mesmo das grandes instituições que hoje trabalham como agências de desenvolvimento, fomento, institutos de pesquisa. A terceira questão é o seguinte: quais as iniciativas da Secretaria direcionadas à Copa? Bom, a Secretaria ela faz parte de um grupo de trabalho do MINC, né? O Ministério da Cultura tem uma ação direta
diretamente relacionadas junto à Copa, onde não é só a Secretaria da Economia Criativa, são todas as secretarias e as organizações vinculadas do MINC que estão envolvidas. A gente está trabalhando junto para fazer uma ação forte de promoção da cultura brasileira. A gente sabe que a Copa, o grande potencial da Copa está na vitrine que é dada ao Brasil, né? Sobre como o Brasil passa a ser reconhecido e percebido por outros países. Então, o Ministério da Cultura vai estar tendo uma ação dentro das fanfests que são tocadas, na verdade, pelas prefeituras dos municípios das cidades sedes da Copa do Mundo, e a gente vai ter uma ação lá do Ministério em todos os setores nesse sentido. Em paralelo a isso, toda e qualquer ação que a Secretaria tem desenvolvido na relação de formação e de fomento ao profissional criativo acaba sendo uma ação que prepara esse profissional para a Copa. A gente está falando de qualificação de um trabalho, a gente está falando de qualificação em gestão e de percepção da necessidade de melhoria do produto e da compreensão da diversidade brasileira como um elemento simbólico realmente gerador de diferenciação e competitividade. Então, a Copa do Mundo acaba sendo um bom motivo para algo que é preciso ser trabalhado no médio e longo prazo. O Brasil precisa se qualificar, os profissionais criativos precisam ampliar a sua capacidade de gestão e aí realmente oferecer produtos competitivos no mercado brasileiro e internacional. Bom, terminei aqui a terceira questão do terceiro bloco. Obrigada.